Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, 32 a 42. Marcos, capítulo 14, 32 a 42. Se você já teve depressão, ou se você conhece alguém que passa ou passou por depressão, você deve saber que nesse momento o que menos ajuda é você dar conselhos e argumentar com a pessoa, dizendo, por exemplo, por que você está deprimido? Não precisa ficar deprimido. E você poderia até dizer assim, imagina se Jesus ficasse deprimido. Mas aqui, esse parágrafo que nós vamos ler, nós vamos ver que é verdade, Jesus ficou deprimido. Jesus passou por um momento, pelo menos este, de depressão. Uma depressão muito profunda. Uma situação em que ele se disse profundamente triste, apavorado até, se a gente fosse usar uma outra tradução. E como foi que Jesus saiu dessa depressão? Qual foi o remédio que ele usou para sair dessa depressão? Foi a oração. Jesus orou, e nesta oração que nós vamos ler aqui, nesse parágrafo que Jesus fez, nesta oração nós podemos tirar algumas lições, pelo menos 7 lições a respeito da oração, porque assim como Jesus orou, e Jesus, é claro, se tem alguém que sabe orar, esse alguém é Jesus. E nós podemos aprender muito sobre a oração com Jesus. Então vamos ver o que nós podemos aprender, lendo Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que puderem, para lermos a palavra de Deus, que diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos daqui, eis que o traidor se aproxima. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, agradecemos também porque o Senhor Jesus, foi até o fim. O Senhor Jesus não desistiu, embora passasse por uma tristeza profunda e pelo desejo de que não precisasse passar por esta dor imensa, uma dor que nós nem podemos imaginar. A maior dor que nós possamos imaginar não é maior do que a dor que o Senhor Jesus sentiu e passou por nós. Dor física, dor no coração, dor do abandono,
mas o Senhor Jesus, nos amando, foi até o fim e morreu naquela cruz por nós. Passou por tudo aquilo. Obrigado, Senhor Jesus, e que ao ler a Tua palavra agora e meditar sobre ela, que nós possamos aprender como andar da mesma forma que o Senhor andou, e também dar a nossa própria vida em favor dos irmãos, e dar a nossa vida ao Senhor, de todo o coração, para fazer a Tua vontade, em gratidão pela salvação que o Senhor nos tem dado, por meio do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, podeis assentar. A oração de Jesus mostra como ele reagiu à sua grande depressão, a grande tristeza, a profunda tristeza que ele estava sentindo na mesma noite em que ele seria preso, minutos antes dele ser preso, sabendo já o que ia acontecer. Era uma noite escura, tanto que os soldados, para chegar onde Jesus estava, eles tiveram que levar tochas acesas para iluminar o caminho, porque era um jardim, o jardim do Getsemane, ali aos pés do Monte das Oliveiras. Mas era um lugar escuro, não só pela escuridão mesmo ali do lugar, mas também era o momento mais escuro da humanidade. Era um momento em que, espiritualmente, era um momento das trevas. Era um momento em que Satanás estava concluindo ali o seu plano maligno de prender Jesus e levá-lo à crucificação. Esse era o momento mais escuro pelo qual a humanidade passou. E o alvo de tudo isso era o Senhor Jesus. Tudo estava voltado para Ele. Ele é que ia ser preso, torturado, crucificado, mas Ele ressuscitou depois, né? Graças a Deus. Olhando então como Jesus reagiu e como foi a oração dele, nós podemos aprender aqui algumas lições sobre a oração, porque nós precisamos também orar. Jesus nos ensinou a orar. A primeira lição sobre a oração que nós podemos ver aqui é que nós precisamos de um lugar para orar. Nós precisamos ter um lugar sossegado, um lugar tranquilo, um lugar onde não vamos ser incomodados, não vamos ser interrompidos, para nós podermos orar. É claro que nós também estamos orando o tempo todo, no Espírito, mas fora esse orar sem cessar, que é uma prática do cristão, uma prática que deve ser do cristão, de orar sem cessar, mas ainda assim nós precisamos ter um momento em que nós vamos para um lugar, em que esse lugar nós podemos ficar ali algum tempo, a sós, falando com Deus. Essa lição nós vemos bem no comecinho ali do versículo 32, que diz: então foram a um lugar chamado Getsemane. Então isso foi logo depois da última ceia, eles saíram e foram para esse lugar chamado Getsemane. Era um jardim, ali aos pés do Monte das Oliveiras, um bosque, era um lugar sossegado, era um lugar isolado, tranquilo, e Jesus sabia que precisava de um lugar assim, porque ele precisava orar. Então nós vemos isto, e isso é uma lição para nós, que nós também precisamos fazer isso, nós precisamos de um lugar. Tem um filme famoso, evangélico, que se chama Quarto de Guerra, né? Há uns tempos atrás a gente assistiu e mandou, né, para várias pessoas para assistirem. Parece que tem até no YouTube, né, esse filme, dá para assistir ali. Uma mulher que tinha um quartinho ali, né, onde ela, ali era a guerra dela, a batalha espiritual dela, né? Então ela colocava os pedidos de oração e ela incentivava as pessoas a orarem.
Talvez você não tenha esse privilégio de ter um quarto assim, né, que você pode estar para orar, mas você pode, com criatividade, conseguir um lugar assim, um lugar onde você vai para orar, só para orar, né? Eu já contei aqui para os irmãos, né, a história daquela mulher que era muito pobre e na casa dela só tinha um cômodo, né? Então, como que ela ia ter um quarto para ela, né, um quarto de guerra, um quarto de oração ali, para ela fechar as portas e orar? Não tinha, ela vivia com a família numa casa que só tinha um cômodo. Então, o que ela fazia? Ela, em determinado momento, ela se sentava na mesa, ela pegava o avental com o qual ela trabalhava, botava em cima da cabeça e ficava ali. Aquele era o momento dela de oração. É a criatividade que ela usou, porque ela sabia que precisava orar. Então, cada um dos irmãos pode pensar em alguma coisa. Tem gente que vai fazer uma caminhada, né? Às vezes, você fazendo uma caminhada é um momento propício para você orar, para falar com Deus. Então, os irmãos podem pensar em alguma coisa, mas nós precisamos ter esse momento. Precisamos ter esse tempo separado em que nós vamos falar com Deus. Um lugar para orar. Segunda lição que nós aprendemos com a oração de Jesus é que nós precisamos compartilhar os nossos pedidos de oração. Nós precisamos pedir que outras pessoas orem por nós. Isso nós vemos aqui entre os versículos 32 e 34, porque Jesus, quando eles chegaram lá no Getsêmani, diz aqui que Jesus falou para os discípulos, no finalzinho do versículo 32, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então pediu para eles ficarem ali, ele foi mais afastado para orar, e ele levou consigo, até um pouco mais adiante, Pedro, Tiago e João. E aí deixou Pedro, Tiago e João ali também, foi um pouco mais adiante para ficar sozinho. E ali então ele começou a orar, e ele disse antes dele se separar deles ali, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele pediu oração, ele pediu para que os discípulos orassem por ele. Jesus foi a um lugar isolado para orar, mas antes ele pediu para que os demais orassem por ele. Então, isso é uma lição que a gente aprende sobre oração, que a gente precisa pedir, precisa compartilhar. É costume aqui na nossa igreja de nós fazermos isso. Nós temos, no intervalo do culto ali, entre uma parte do cantar e a outra parte, nós temos o tempo de testemunhos, em que as pessoas falam sobre o que Deus está fazendo na sua vida, compartilha o que tem aprendido na palavra de Deus, e também pede oração, assim como nós fizemos alguns pedidos aqui, já oramos, e isso vai nos ajudar durante a semana a nos lembrarmos dessas pessoas, desses pedidos. Também nós temos na quarta-feira o culto de oração, em que nós também cantamos um pouco, lemos a Bíblia, meditamos um pouco, e depois nós, não sei como que eles fazem lá na célula, mas aqui nós separamos os homens e as mulheres, né? E aí, geralmente os homens lá, eu não sei o que as mulheres fazem, mas os homens ali pelo menos eles ficam compartilhando antes de orar. Às vezes a gente até se esquece e começa a conversar e fica até pouco tempo para orar, né? Mas é importante esse compartilhar, porque talvez a gente acabe não orando tanto quanto gostaria aqui, mas a gente sabendo da necessidade do irmão, sabendo que o irmão está passando, e nesse momento em que a gente compartilha, então a gente pode orar melhor pelo irmão. Às vezes você pode telefonar para alguém, mandar um WhatsApp, né, pedir no grupo, né, do WhatsApp, e tem alguns pedidos que são mais específicos, você tem que ser mais discreto, alguns pedidos que você não pode fazer para todo mundo, porque é uma coisa muito delicada. Então você pode pedir para alguém, né, que você confia, as pessoas mais próximas, para orar também. Então Jesus fazia isso. É uma lição que a gente tem sobre oração, que a gente precisa compartilhar, pedir oração, pedir para outros orarem por nós. Uma terceira lição
é que nós precisamos pedir com coragem aquilo que está em nosso coração. Ou seja, nós devemos ter a coragem de pedir para Deus aquilo que está em nosso coração. Se nós não pedirmos, talvez Deus não vai nos dar porque nós não pedimos. Às vezes Deus só está esperando que nós peçamos a Ele, né, que nós façamos o pedido. Tiago 4:2 fala, né? Nada tendes porque não pedis. Então, vocês não têm porque vocês não pedem. Peçam e recebam, né? Jesus também falou isso quando ele estava um pouco antes com os discípulos, né? Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a nossa alegria, a vossa alegria e a nossa seja completa. Então, às vezes, você precisa ter coragem de pedir. A gente tem essa ideia aqui nos versículos 35 e 36, que diz o seguinte, que Jesus, ele se adiantando um pouco, deixando ali Pedro, Tiago e João, ele se prostrou na terra e ele orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E o versículo 36, ele diz, Abba, Pai. Abba é uma maneira carinhosa de chamar o Pai, é como se a gente estivesse falando papai, né? Uma maneira carinhosa. Abba é uma palavra hebraica. Então ele diz, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Bom, esse pedido que Jesus fez a Deus, ele devia saber que Deus não podia dar esse pedido. Como Deus podia livrá-lo daquele sofrimento, daquele cálice, de tudo aquilo, e deixar a humanidade toda ir para o inferno, sofrer eternamente no inferno? Porque é isso que teria acontecido se Deus tivesse respondido essa oração de Jesus. Se o Pai, comovido com a oração de Jesus, tivesse respondido daquela forma. E até quando nós lemos Hebreus, diz que Deus ouviu a oração dele, Deus respondeu. Mas olha o que Jesus fala depois, no versículo 36, no finalzinho. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Graças a Deus que Jesus falou isso, não é? Porque aí Deus então fala, então eu vou fazer o que eu quero, né? Porque Deus queria salvar toda a humanidade. Bom, Jesus é o próprio Deus que veio, encarnou, viveu como ser humano, sofreu todas as dores, cansaço, fome, sede, depressão, tudo. Então, naquele momento, Jesus estava como homem, clamando ao Pai, assim como nós, quando nós oramos ao Pai. E o pedido que Jesus fez, por mais que fosse impossível Deus responder daquela forma como Ele queria, mesmo assim Ele fez esse pedido. Então, muitas vezes, nós caímos no erro de não pedir para Deus alguma coisa, porque nós achamos que Deus não vai fazer, porque nós achamos que é muito difícil para Deus, né? Existe alguma coisa difícil para Deus? Não. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. E a gente então, às vezes deixa de pedir, porque a gente fala, isso eu não vou pedir para Deus porque eu sei que não vai dar. Eu sei que isso aí... então não devemos pensar assim. Pelo contrário, devemos ter coragem de pedir para Deus aquilo que está em nosso coração. Mas sempre lembrando, né, seguindo o exemplo de Jesus, né, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mas fala pelo menos o que você quer. Quem sabe Deus, né, se for possível, Deus vai te dar. Porque lembra que Deus é o seu Pai. Deus é o maior exemplo do Pai. Se você é um pai, se você é uma mãe, e você sempre quer o melhor pelo seu filho, você se sacrifica pelo seu filho, você é capaz de ficar sem comer para dar de comer para o seu filho, e ainda dá um sorriso, faz de conta que não está com fome, né? Porque você ama o seu filho, então você se sacrifica por seu filho. Quanto mais, se você faz isso, é porque Deus é que te deu essa capacidade. Deus é o Pai, o exemplo perfeito do amor. Então esse é o Deus. Então fala com Deus, abre o seu coração para Deus e peça.
né? Porque se você não pedir, pode ser que seja justamente por isso que Deus não te dá. Às vezes, o que parece impossível para você, Deus vai te ouvir. Mas sempre lembrando, seja o que Deus quer e não o que nós queremos. Então essa é uma lição que precisamos aprender. Nós precisamos pedir com coragem aquilo que está em nosso coração. Uma quarta lição sobre a oração aqui é que nós precisamos confiar na vontade de Deus. Versículo 36 mesmo, né? É que está falando isso. Precisamos confiar na vontade de Deus. Porque Jesus disse, é claro, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Por que Jesus disse isso? Porque ele confiava no amor de Deus, na sabedoria de Deus. Ele confiava que Deus sabe o que é melhor. E então nós temos que fazer isso também, pedindo com coragem aquilo que está no nosso coração, mas confiando em Deus, que Ele vai nos dar da forma que Ele quiser. Nós temos que confiar. Confiar é a mesma coisa que ter fé. Ter fé é a mesma coisa que confiar, ou que ter fidelidade. Eu estou trabalhando lá na cidade de Mirassolândia, e lá, como toda cidadezinha do interior, tem uma igreja católica no meio, né, e a pracinha ali. E eu gostei muito de ver que está escrito na frente da igreja católica, lá, tem lá um portal, né, onde as pessoas entram para o templo, para a igreja, e está escrito assim: o meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Falei, poxa, que legal, né? Eles colocaram um versículo bíblico ali na frente da igreja. E verdadeiro, né? Na verdade, a tradução que a gente conhece mais é: o meu justo viverá pela fé. Não é? Que está escrito lá em aquele profeta lá, como que é o nome dele? Abacuque, né? Abacuque, depois é citado por Paulo e é citado também pelo autor de Hebreus: o meu justo viverá pela fé. Uma outra maneira de se traduzir isso é do jeito que eles escreveram lá na igreja católica: o meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Fé e fidelidade é a mesma coisa. É que quando a gente pensa em fé, a gente pensa, uma coisa instantânea. Fidelidade, a gente pensa, é uma coisa mais, né, do dia a dia ali, fidelidade, né? Mas é a mesma coisa. A fé é a fidelidade. Se a sua fé não é uma fidelidade, então não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira, como o Tiago, né, sempre enfatizava, é aquela que trabalha. A fé sem as obras é morta. Então, tá certo, né? Eu gostei muito do que eu vi ali na igreja. Então, nós precisamos confiar, ter fidelidade. Deus, nós costumamos dizer também, e isso é verdadeiro, que Deus responde, Ele pode responder de 3 maneiras, não é? Como é que Deus pode responder? Sim, não e espere. Deus vai responder. Às vezes Ele responde sim, às vezes Ele responde não, mas Ele respondeu, não é? Se Ele disse não, é porque Ele respondeu. Às vezes Ele fala, espera porque ainda não é a hora. Mas Deus vai responder e você tem que ter fé, tem que ter fidelidade, tem que confiar na vontade de Deus. Uma quinta lição que nós aprendemos aqui é que uma hora de oração é razoável. Interessante isso. 1 hora é um tempo razoável de oração. Versículo 37. O que Jesus fala para Pedro? Quando Jesus, né, ele deixou lá, falou, ora por mim, que eu vou ali orar também, né? Jesus foi lá orar, pensou que eles estavam orando, quando voltou eles estavam dormindo, né? Aí o Pedro deu um puxão de orelha Jesus deu um puxão de orelha no Pedro, né? Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem 1 hora? Né? É como se eu estivesse dizendo, Pedro, agora há pouco você estava falando que dava a sua vida por mim, que nem que todos me abandonassem, você não me abandonaria, que você, né? Depois o Pedro até pega uma espada para lutar lá contra os soldados, mas nem 1 hora você podia vigiar por mim, né? Jesus fala isso para Pedro. Bom, nessa entrelinha a gente então pensa, 1 hora então é um bom tempo, né? 1 hora, acho que Jesus ficou 1 hora orando lá, né? Mais ou menos. Então, quanto que é 1 hora?
são 60 minutos? Nem sempre, né? Porque às vezes a gente fala assim, está na hora, né? Está na hora, né, de alguma coisa. Fala, esta hora, né, nesta hora. Quando ele fala assim, agora, né? Agora eu estou passando por determinada coisa, né? É uma hora, então é um tempo meio relativo, mas é um tempo razoável para você passar em oração. Então esta hora pode ser 60 minutos, pode ser mais, pode ser menos, né? Mas é um tempo razoável, né? Você fala assim, quanto tempo eu devo dedicar à oração? É 1 hora, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas? Se você pode, né? Se você pode ficar o dia inteiro orando, tudo bem, mas Deus não quer que você fique 24 horas por dia orando, né? Deus quer que você faça outras coisas. Tem hora que você tem que se levantar e agir, não é? É o que ele disse para o Josué, quando Josué se viu lá apertado por causa do pecado de Acã, e ele estava lá orando, e Deus falou, por que você está aí prostrado? Levanta-se, né? E age, né? Você tem que fazer alguma coisa. Então, Deus sabe, né? Você sabe. Fala com Deus, mas pensa, né? Nas entrelinhas aqui, vendo que Jesus falou para Pedro, a gente sabe que 1 hora de oração, pelo menos silenciosa, é um tempo razoável, né? Mas não precisa ficar lá contando, né, 60 minutos no seu relógio, mas é um tempo razoável. Então você precisa de um tempo, né, para oração. Essa é uma lição que nós aprendemos ali no versículo 37. Uma sexta lição é que a oração, ela disciplina a carne. Nós aprendemos isso. A oração disciplina a carne, ou seja, o seu espírito, ele vai ter domínio sobre o seu corpo. A oração vai te ajudar nisso. Significa que se você não ora, você não vai ter essa disciplina, né? É o que Jesus fala para Pedro, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus estava alertando, Jesus sabia o que ia acontecer logo mais, né? Pedro ia ficar lá desesperado, ele ia lá se aquecer junto com os soldados, e iam falar, você estava com Jesus, você era um deles, e Pedro negando Jesus, né? Dizendo, a carne é fraca, né? Foi porque Pedro não orou. Talvez se Pedro estivesse orando, naquela 1 hora, em vez de dormindo, talvez ele não tivesse negado Jesus. Então, o espírito de Pedro estava pronto. De fato, quando Pedro falava assim, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou lutar, eu não vou deixar nada acontecer, eu não vou te abandonar, nem que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ele estava sendo sincero. O espírito dele estava pronto, mas a carne é fraca. E qual que era a solução? Ora. Vigia e ora, porque o espírito seu está pronto, você está pronto a servir Jesus, mas a carne é fraca. Então a oração, ela ajuda você a disciplinar a sua carne, a disciplinar aquilo que está, né, no seu natural da sua carne, e a carne tende sempre, né, Paulo falava isso, né, que a carne, ela tende sempre para o pecado, enquanto o espírito, ele tende para a vida. E é sempre essa batalha entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito. Desventurado o homem que sou, quem poderá me livrar? Não é o Chapolin Colorado, né? Quem poderá me livrar? Graças a Deus, ele fala, né? Graças ao Senhor, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é através da oração que você vai alimentar o seu espírito e vai enfraquecer a sua carne. Você precisa disso. Ninguém pode dizer assim, eu sou tão forte que eu não preciso orar, né? Se até Jesus precisava orar, quanto mais nós. Então essa é uma lição que a gente aprende, que a oração disciplina a carne, versículo 38. E finalmente, a 7ª lição sobre a oração que nós podemos aprender aqui, é que a oração nos torna decididos. A oração nos torna decididos. Nós, através da oração, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus nessa oração, Deus nos ajuda
a irmos em frente, a sermos corajosos, a enfrentarmos, ou seja, a nos levantarmos e fazermos aquilo que deve ser feito, que Ele nos falou na oração. Porque a oração não é só você falar com Deus, é Deus falar com você. Por isso que é importante ter esse momento, né? Ter um lugar para oração, ter um tempo de oração separado, porque nesse tempo é o único tempo em que você vai estar livre das outras coisas, né? Celular desligado, tudo lá, naquele momento, para que você tenha o sossego suficiente, o tempo suficiente, para que não só você fale para Deus o que você quer, o que está no seu coração, mas que Deus fale com você. Tem alguém que disse que quanto tempo nós devemos orar? Quanto tempo devemos gastar na oração? Então a resposta é o tempo suficiente. Quando Deus fala no seu coração, é mais ou menos isso que ele diz. Não sei se alguém lembra aí quem falou isso e quais são as palavras exatas, mas era mais ou menos essa a ideia. O tempo suficiente de oração é o tempo suficiente para que Deus mude o seu coração, para que Deus toque o seu coração. Esse é o tempo suficiente da oração. Então, nos versículos 39 a 42, nós vemos que Jesus, já passado tudo aquilo, aquela fase de depressão, foi tudo muito rápido, né? Mas aí, quando ele foi a terceira vez, aqui diz no versículo 41, quando ele foi pela terceira vez e viu lá que eles estavam dormindo, ele fala: vocês ainda estão dormindo e repousando, chega, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus então, depois daquela oração, em outro evangelho aqui, fala que era tão intensa a dor de Jesus naquela oração que o suor dele se transformou em sangue, né? Dizem que isso é possível, alguém estar tão angustiado, está passando por uma dor emocional tão grande que o suor acaba se misturando com sangue, né? E acaba suando sangue. Mas passou tudo aquilo agora e Jesus disse, né? E você vê agora que Jesus já estava decidido. Então o que fez ele ter essa força? A oração. Foi porque ele tinha acabado de orar. 3 vezes ele orou, dizendo a mesma coisa, né? Enquanto os discípulos tentavam orar, mas a carne falava mais alto e eles acabavam dormindo. Então a oração, assim como tornou Jesus decidido a ir e enfrentar tudo, né? Vamos acabar logo com isso, vamos, né? O traidor se aproxima, aí logo já chegou, enquanto ele falava, né? Já estava chegando Judas, que traiu Jesus com um beijo, e foi os soldados lá já pegando Jesus, prendendo. Eles iam prender os apóstolos também, né? Os outros discípulos, e Jesus falou: não, vocês só querem a mim. O que vocês estão procurando? Jesus o Nazareno. E Jesus: sou eu. Aí quando Jesus falou: sou eu, eles caíram para trás, né? E falou: eu estou aqui, vocês podem me levar, não vou resistir, né? Mas deixa eles em paz, deixa eles irem, né? E eles foram embora. Então Jesus estava decidido. Jesus foi, e vocês sabem que a partir daí Jesus ficou em silêncio, sofrendo tudo aquilo, disse algumas poucas palavras, né? Mas como a Bíblia diz, como o Isaías diz, né, que ele foi como ovelha muda para o matadouro, né? Jesus estava decidido. A oração pode fazer isso conosco também. Você pode se tornar uma pessoa decidida. Você pode tomar uma decisão enquanto você ora. E aí você se levanta e aí você continua. A oração nos torna decididos. Se você não orar, nada disso vai acontecer. Se você não seguir essas lições aqui sobre a oração que Jesus fala, separar um lugar para orar, compartilhar as coisas que você quer orar, pedir oração. Se você não pedir com coragem aquilo que está no seu coração, se você não abrir o seu coração para Deus e pedir aquilo que você quer para Deus, se você não confiar na vontade de Deus,
que Ele vai responder de acordo com a sua vontade. Se você não entender que a oração é necessária porque ela disciplina a sua carne, quando você ora, você alimenta o seu espírito, e se você não orar, você vai deixar que a carne se torne mais forte. E se você não entender que a oração vai tornar você uma pessoa mais decidida, mais corajosa para enfrentar as coisas, então você não vai estar vivendo plenamente o Evangelho, não vai estar andando como Jesus andou. Então, o nosso alvo é andar como Jesus andou. Acho que é Colossenses 2:6 que fala, né? Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, que nós possamos ser assim, que possamos seguir essas lições de oração, mirando ali no que Jesus fez, como Jesus orava. Amém? Que Deus nos abençoe.